Então nós estamos aqui para isso, para falar de como vencer a questão do sobrepeso, sobre a obesidade, sobre essa vida que não é o melhor de Deus para nós. Vamos falar hoje sobre obesidade e suas inflamações, o que fazer. Nós vamos ter hoje uma visão, como quem me conhece sabe, né, Thalita? Eu gosto de falar de uma visão geral, eu não gosto de falar especificamente sobre a obesidade, mas numa visão bem geral. Então, hoje eu trouxe para nós, para a gente meditar. Hoje eu estou num lugar diferente, estou numa praça, aqui no condomínio, para ficar um pouco diferente. E eu trouxe hoje para a gente meditar Jeremias 29:11, um único versículo, mas muito rico, que fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês a esperança de um futuro. Coisa linda, né? Então, muitas vezes nós temos um olhar para nós muito diferente daquilo que Deus tem para nós. O desafio nosso é alinhar o nosso olhar ao olhar de Deus. E em relação à obesidade, a sobrepeso, essa questão de saúde, né, de controle, de cuidar do corpo, controle do peso, nós temos uma visão, ao meu ver, muito diferente do que como Deus olha para nós. Deus nos olha de uma forma completa. Deus nos olha como que nós somos corpo, alma e espírito. Ele nos olha assim porque foi Ele que nos fez assim. Assim como Deus é um Deus trino, nós também somos um ser triuno, ou seja, nós temos esses três lados e Deus nos olha de forma completa. E o que eu tenho visto, trabalhando já há 14 anos, trabalhando com obesidade, com controle de peso, como é que eu tenho visto as pessoas, como é que as pessoas se olham? As pessoas se olham de uma forma muito dura, de uma forma muito pesada. Nem o pior inimigo nosso seria capaz de olhar para nós com mais dureza do que nós olhamos. Então nós olhamos de uma forma como se nós fôssemos as pessoas mais fracassadas da Terra. É assim que eu vejo, acompanhando as pessoas mesmo, que eu acompanho, né, nesse processo de emagrecimento. Eu vejo que as pessoas olham assim, é como se só elas errassem, só elas caíssem, só elas não dessem conta. Então é com muita dureza que nós costumamos olhar para nós mesmos. E Deus nos olha de uma forma geral, e o que eu quero trazer hoje para nós aqui falando sobre esse assunto é isso, é que a gente tente o máximo aproximar nosso pensamento ao pensamento de Deus. E por isso que eu trouxe Jeremias 29:11. É linda essa passagem, né? Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos bons, são pensamentos de amor. É assim que Deus nos olha, e o nosso desafio é olhar para nós dessa forma também. Então eu trouxe hoje uma reflexão para nós pensarmos em nós nessas três esferas em relação a emagrecimento. Aí você pode falar assim: não, André, eu estou ouvindo aqui, mas eu não tenho que emagrecer. Hoje, o que é considerado sobrepeso, ou quando a gente fala de emagrecimento, nós não estamos falando em relação a peso, nós estamos falando de composição corporal. Quando a gente olha, mulher ou homem, né? Quando nós olhamos para nós, e as mulheres, a maioria das mulheres, vem, o primeiro sinal de que está indo para o lado errado são celulites. Então, celulite, apesar de que fica parecendo que é um padrão de beleza, mas não é não. A celulite é um sinal de que nós estamos indo para um campo de inflamação. Então, um pouquinho de celulite todo mundo tem. Isso quer dizer que todo mundo tem um pouco de inflamação. Não existe um corpo desinflamado. Existem corpos mais inflamados e menos inflamados. Então, quando nós olhamos para o nosso corpo, independente do peso que nós temos, e quando nós olhamos para o nosso corpo e nós enxergamos em nós celulites, não é para ter o padrão de beleza, mas é para ter o padrão de cuidado que Deus tem conosco. Então, nós olhamos e falamos: peraí, tem alguma inflamação aqui e eu tenho que cuidar disso. Então, com esse assunto que eu trago aqui toda segunda-feira, falando sobre perda de peso, sobre mudanças de hábito, ele não é para obesos, ele é para seres vivos que perceberam, estão na consciência de que tem algum nível de inflamação. Ou seja, é para todo mundo que tem consciência. Eu estou no meu peso ideal, quem me conhece sabe, eu tenho 1,65 m, eu tenho 55 quilos, então meu peso é ideal. Mas eu enxergo celulites em mim. Então, quando eu vejo celulite, o que eu percebo? Né? Eu preciso melhorar, avançar um pouco mais nesse caminho de cuidar mais de mim mesmo. André, o alvo é não ter celulite?
Pode ser, mas não é um alvo inatingível. Mas como nós estamos com alvos realmente inatingíveis, estar a estatura de Cristo, nós temos um alvo inatingível, né? O dia que a gente bater essa meta aí, nós vamos estar lá em cima, né? Morando com Jesus. Nosso alvo não é a perfeição. O nosso alvo é cada dia mais aprender a cuidar de nós mesmos. Cuidar cada dia mais de nós mesmos. Esse é o nosso alvo. Então, falando sobre emagrecimento, pense nisso. Não é só para quem está acima do peso. Não é uma conversa para quem está acima do peso. É uma conversa para quem quer ajustar ainda mais o seu corpo à vontade perfeita de Deus. E quando nós olhamos para nós e falamos sobre perda de peso, sobre inflamação, sobre melhorar os hábitos, nós temos que pensar então nas 3 esferas. A primeira esfera é a esfera espiritual, que parece que não tem nada a ver com o assunto, né? Porque o que acontece? Todos nós conhecemos a passagem que fala que nós somos templo do Espírito Santo. Todo mundo conhece essa passagem, né? Todos conhecemos a passagem. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas em 90% dos momentos nós pensamos nessa passagem, ou que nós ouvimos ela em alguma congregação, nós ouvimos isso voltado para os pecados sexuais, o que não está errado, mas não está completo. Quando nós pensamos, nós somos templo do Espírito Santo, também em relação à alimentação, também em relação ao quanto que eu durmo, a quantidade, a qualidade do meu sono, tudo que refere-se ao meu corpo, eu preciso pensar o meu corpo como o templo do Espírito Santo. Eu estou cuidando do meu corpo como o templo do Espírito Santo ou não? Então, o tempo todo nós temos que estar com essa visão para que a gente cuide melhor do nosso corpo como templo. Então, não é só o pecado sexual que atrapalha ou que agride o nosso corpo. Também, claro que o pecado sexual também é importante a gente pensar sobre isso. Mas quando eu estou entregando lixo para o meu corpo, quando eu estou entregando prazeres excessivos na comida para o meu corpo ou na bebida, eu estou também descuidando do templo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos convence disso, é leve, porque todos nós sabemos que quando eu vejo uma acusação que eu tenho que ajustar alguma coisa, quem acusa não é o Espírito Santo. Quem acusa não é Deus, existe o acusador. Então, quando eu fico o tempo todo sofrendo em acusação, eu preciso buscar também aí espiritualmente uma ajuda e um ajuste, porque a acusação ela não vem de Deus. Agora, quando eu venho com essa brisa leve, quando eu estou com esse sentimento de dentro para fora, de que eu posso e eu devo me cuidar melhor, nós temos aí uma ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não vai te acusar. Se você está se sentindo acusado cada vez que você come, presta atenção. Existe um acusador e nós temos que ficar livre dessa situação. Então todas as vezes que eu estou dura demais, que eu estou pesando demais a mão sobre mim, muito cuidado quem é que está por trás, quem está soprando aí no meu ouvido em relação a isso. O Espírito Santo vem nos ajudar, vem em socorro de nós, como essa brisa leve, como esse sentimento gostoso de que eu mereço mais, eu posso mais e eu vou fazer mais. Então, quando eu começo a fazer pequenos ajustes na minha alimentação, no meu estilo de vida, mas de uma forma leve, consciente, eu posso saber quem é que está na parceria comigo. Eu não estou só, mas eu tenho aí o Espírito, o ajudador, o advogado, o que me leva para uma performance melhor, de maneira leve e tranquila. Então, essa é a ajuda que nós temos direito e devemos buscar quando a gente fala do nosso corpo. O Espírito Santo quer nos levar para uma performance melhor, para escolhas melhores de maneira leve. Essa é a primeira fase, né? Que é a fase do espiritual. Mas nós temos também o lado almático, né? Ou como você queira chamar, nós temos corpo, alma e espírito. E quando eu falo de alma, eu falo de pensamentos, de vontade e de emoções. Então eu preciso olhar dentro da questão do controle de peso, dentro da questão de diminuir celulite, diminuir inflamação. Quando eu estou falando de inflamações e de perda de peso, tudo isso, eu tenho também que considerar e avaliar quais são as minhas vontades, quais são os meus pensamentos em relação a isso e quais são as minhas emoções por trás disso. Na verdade, nós quando falamos de emagrecimento, nós pensamos muito em dieta, mas muito mesmo. Mas o corpo almático, eu chamo aqui de almático, você chama como você quiser, o corpo almático, na verdade, é o maior responsável por nós engordarmos e por nós não conseguirmos emagrecer. A luta maior, ela é muito, muito, muito maior com a alma, vontades, pensamentos e emoções do que
praticamente com o corpo, que é a questão da dieta. É interessante quando a gente fala assim, o que eu faço para emagrecer? Né? Eu recebo muitas perguntas, André, eu não consigo emagrecer, o que eu faço para emagrecer? Quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, o que elas esperam? Elas esperam uma dieta, né? Elas esperam, tipo, tira isso, tira aquilo, 0 carboidrato, 0 açúcar, 0 lactose. Todo mundo espera uma dietazinha, 0 alguma coisa. Mas, na verdade, a maior preocupação que nós deveríamos ter, ou a maior, não preocupação, a maior ocupação, a maior energia que nós deveríamos colocar no nosso corpo almático. Porque as nossas emoções nos levam a comer mais errado do que não saber o que nós deveríamos comer. A gente sabe, mas a gente come. Por quê? Porque as emoções, elas nos levam a comer. E também os nossos pensamentos. O que eu penso em relação a isso? O que eu penso me define também se eu vou comer certo ou errado. E esse pensamento, na maioria das vezes, ele nos leva a um pensamento de escassez. Também é uma luzinha que nós temos que acender. Se eu estou participando aqui nesse momento de uma festa e tem muita comida, e eu penso que eu tenho que comer mais do que o que seria correto, vamos dizer assim, né? O que está me levando a esse... Qual pensamento está me levando a essa atitude? Na maioria das vezes é um pensamento de escassez. É como se não fosse ter num outro momento. E não é estranho isso? Porque nós, sendo adultos, nós podemos comer a qualquer hora, nós podemos comprar o que nós queremos a qualquer hora. E quando nós, um adulto, pensa que não vai ter no momento seguinte, que eu preciso aproveitar aquele momento, por trás disso aí tem um pensamento de escassez muito forte. É como se fosse faltar. E você vai achar esse pensamento de escassez ancorado lá na infância. Talvez com seus pais, talvez histórias de pobreza, talvez histórias de privação. Às vezes não foi de pobreza, mas aquela mãe, aquele pai que não davam o necessário. Enfim, são as nossas histórias de infância. Então, o nosso corpo almático, a alma, pensamentos, vontades e emoções, eles trabalham muito mais forte, atrapalhando o emagrecimento e nos levando ao sobrepeso do que o próprio corpo, do que não saber como fazer uma dieta. E o terceiro ponto, aí nós chegamos no ponto que todo mundo acha que é o principal, que é o físico. O terceiro corpo, então, é o corpo físico. E nós estamos trabalhando muito forte, vocês têm me acompanhado, vocês veem, eu estou trabalhando muito forte em relação ao detox. E eu tenho visto cada dia mais o tanto que é importante desintoxicar um corpo para começar o processo de emagrecimento ou para avançar no processo de emagrecimento. Nosso corpo está altamente inflamado. A nossa alimentação ela é muito inflamatória. Nós temos alimentos que são comuns do dia a dia, que são altamente inflamatórios. Não é que nós precisamos tirar isso definitivamente, mas de tempo em tempo nós precisamos sim limpar o nosso corpo dessa inflamação toda. Toda gordura que te incomoda, que você pega assim na cintura e tá aquela gordurinha ou a celulite mesmo, toda gordura que está te incomodando ali é uma inflamação. Então a gordura acumulada ela é a inflamação e nós precisamos limpar o nosso organismo. Aí sim entra o cuidado, tanto em diminuir os alimentos inflamatórios, como de tempo em tempo fazer mesmo uma limpeza mesmo com um detox bem feito, um protocolo de detox bem feito para limpar o corpo dessa inflamação exagerada. Como eu falei no início, né, que eu falei da celulite, todos nós temos, em certa medida, inflamação no corpo. Todos nós temos, nós somos numa vida normal, nós comemos alimentos processados todos os dias, uns mais, outros menos. Enfim, todos os alimentos são inflamatórios, nós consumimos uns mais, outros menos. Então todos nós temos algum nível de inflamação, mas de tempo em tempo nós precisamos limpar o nosso corpo para recomeçar de repente um processo de emagrecimento. Então acontece muito, eu emagreci e eu parei, eu não consigo mais avançar a partir dali. Então é o momento de fazer uma desintoxicação, um detox, um protocolo bem feito para avançar de novo nesse emagrecimento. Ou então não, eu não estou precisando emagrecer, mas estou sentindo um pouco lento o meu corpo, eu estou sentindo um pouco de cansaço demais, ou então não estou dormindo bem. Também é hora de fazer uma desintoxicação. É aquela hora que nós olhamos para o corpo e pensamos o que nós vamos fazer em relação ao corpo, né? Mas nós não podemos esquecer que existe o lado espiritual, o lado almático, mas também o lado físico. Nós somos esse ser triuno, e todas as vezes que nós queremos lidar só com um lado e não queremos trabalhar o outro lado, nós perdemos o que a passagem falou no início, né? Deus tem planos bons sobre nós, Ele quer nos levar a realizações grandes, a coisas profundas, a experiências profundas. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de prosperidade. E quando nós falamos de prosperidade, a gente lembra sempre de dinheiro, de riqueza, que é também, mas não é só isso. Quando o meu corpo está cada dia mais saudável, eu estou num caminho também de prosperidade. Quando eu estou cada dia mais próximo do meu peso ideal, isso também é prosperidade. Eu estou avançando, prosperar é avançar. Eu estou avançando rumo a quê, Andreia? Eu estou buscando o quê? Eu estou buscando o que Deus tem para mim. E Deus tem para mim e para você o melhor em todas as áreas. E o corpo não poderia sair disso. Deus tem sim
para nós um corpo perfeito, um corpo saudável, um peso ideal, uma energia perfeita. Deus tem tudo isso para nós. Eu que sei os planos que tem a vosso respeito. Deus sonha para mim e para você um corpo saudável de acordo com tudo aquilo que Ele pensou para nós. Deus te dê a sabedoria necessária para avançar nisso aí. Até amanhã no Thanks God Every Day.